Meu nome é Eduardo Augusto, sou engenheiro civil, trabalho com construções financiadas há 6 anos. A empresa mudou totalmente. Triplicamos o faturamento a cada ano. A gente fala que a nossa própria realização mudou, né? Ir trabalhar é diferente, a nossa realização pessoal também é diferente. Durante o meu período de estágio eu já fui juntando um dinheiro, né, porque eu sabia que eu ia precisar para ir atrás de emprego, para buscar essa oportunidade. E deu tudo errado. Meu maior sonho era ser piloto de avião. Então, comecei na engenharia sem grandes expectativas, era mais para cursar uma faculdade mesmo e ter uma profissão, né? Ao passar do tempo, né, que eu fui entendendo o que a engenharia fazia, o que era a ideia do negócio, né, a transformação que a gente causava em toda a sociedade. Logo no início da faculdade, eu precisava ter uma remuneração e eu fui atrás de um estágio, mas não era na área. Eu trabalhei como estagiário para a Ambev e eu continuei procurando estágio até que logo uns 3, 4 meses depois eu já consegui um estágio para fazer projetos. E foi bem bacana que eu comecei a realmente visitar obras, fazer projeto, levantamento e ter esse primeiro contato ali com a construção civil. Quando a gente define um foco, um objetivo na nossa vida, né, e encontra realmente o que a gente quer fazer, é como se fosse um pilar de sustentação que a gente consegue ir desenvolvendo tudo em volta dele, né? A nossa vida vai desenvolvendo em volta desse pilar de sustentação. E eu tenho certeza que entregar a casa para essas famílias, realizar o sonho, é realmente o pilar de sustentação hoje da minha vida. Quando eu me formei, né, final de 2014, eu pedi uma oportunidade para trabalhar como engenheiro, só que estava acontecendo uma crise no Brasil, a empresa não tinha mais previsão de obras. Foi aí que eles realmente me falaram que não tinha condição de me contratar como engenheiro. Se eu quisesse continuar lá como estagiário, poderiam até melhorar um pouco meu salário, só que eu não vi que realmente era aquilo que eu queria, porque continuar como estagiário para mim não fazia sentido. Agora, a partir daquele momento, eu queria realmente colocar a mão na massa. Eu queria ir em busca de novas oportunidades. Em Brasília eu fiquei 3 meses. Foram 3 meses procurando emprego. Eu não tinha renda, não tinha fonte de renda. Então eu tive que me virar. Então foi mais ou menos ali uns R$ 4.500 que eu levei de dinheiro comigo. E eu gastei todo esse dinheiro, até mais na verdade. E eu tinha também um irmão de um tio meu, e ele era engenheiro de uma empresa lá e estava na construção de um dos maiores hospitais lá de Brasília. Ele tinha me falado que talvez conseguiria uma vaga para mim, e infelizmente não conseguiu. Quando está no começo da carreira, realmente a gente cria muita expectativa, a pessoa te fala uma coisa, vai dar certo, vou te ajudar, e acaba não indo, não acontecendo, a gente fica muito frustrado, né? E esse hospital que ele estava construindo era bem do lado de uma faculdade de engenharia. Em 2020, eu estive em Brasília para fazer uma palestra. Fui convidado pela faculdade. Essa faculdade é bem do lado do hospital que o meu tio estava construindo. Eu voltei para Uberaba, para a casa dos meus pais. Eu lembro de olhar para o teto e falar, meu Deus, e agora? O que vai ser da minha vida? O que eu vou fazer? Emprego eu não estou arrumando, eu preciso trabalhar. Continuei procurando emprego, me cadastrei em todos os sites de vagas de emprego, Cato, vagas.com, tudo que tem de procurar emprego, eu estava cadastrado. Naquele primeiro momento eu não estava nem importando com o salário, eu queria mesmo ter uma oportunidade.
de entrar para uma empresa e ir conquistando um salário bom com o tempo. Isso foi mais frustrante ainda, porque mesmo assim eu não estava conseguindo nada, não cheguei a fazer nenhuma entrevista. Depois de passar tudo isso, correndo atrás de emprego, um amigo meu, que tinha formado comigo, virou para mim e falou assim: Eduardo, cara, as empresas não estão contratando engenheiro, mas elas, cara, não param de construir. Eu lembro da gente ir na porta de uma construtora, na MRV, e a gente parar lá e ver a quantidade de gente entrando para trabalhar, caminhão, material de construção chegando. E aí a gente decidiu entrar na MRV e perguntar: cara, mas de que vocês estão precisando então? Porque engenheiro não tá. Aí o cara virou e falou assim: olha, a gente está precisando de mão de obra, precisa de pintor, precisa de pedreiro, precisa de encanador, eletricista. E foi aí que a gente falou: cara, então é isso, a gente vai contratar a mão de obra e trazer aqui para a MRV, trabalhar com a MRV. E a gente assinou um contrato com a MRV de empreita, de empreiteiros. A gente abriu uma empresa para isso. Durante o início ali do trabalho como empreiteiro, era até legal, A gente estava vendo coisa nova, eu chegava lá, colocava a equipe para trabalhar, mas passou um mês, a gente viu que aquilo ali era tudo igual. A equipe pintava um apartamento, depois ia para o outro, era todos os apartamentos iguais e eu não estava me sentindo fazendo parte daquilo. Quando a gente entendeu como é que funcionava essa parte da empreita, que eu contratava a minha equipe, colocava lá para trabalhar e ganhava uma porcentagem em relação ao trabalho que a equipe fez. Nos primeiros meses, sobrava muito pouco dinheiro para a gente. Era tipo R$200, R$300 para cada um de nós. E falava: cara, não está valendo a pena. E para compensar isso, a gente decidiu pegar mais obras. E a MRV não tinha mais, a gente conseguiu com outras construtoras. E eu cheguei a pegar uma obra numa cidade no interior de São Paulo, a 600 quilômetros de Uberaba. Falei: cara, a gente está trocando o dinheiro, porque eu pegava da empresa, pagava os impostos, pagava a equipe, não sobrava nada pra gente. Falei: cara, não é isso aqui. Não faz sentido que formar engenharia para estar trabalhando com isso aqui. Não é para mim. Não posso querer isso aqui para sempre. Foi nessa época de fazendo de tudo um pouco que eu decidi construir para vender. Só que eu tinha um problema, que eu não tinha dinheiro. E aí que eu fui conseguir um investidor para poder colocar o dinheiro, eu entraria com a mão de obra e a gente racharia os lucros. E foi aí que, nessa primeira negociação com esse investidor, que as coisas começaram a acontecer. A gente construiu uma casa. Eu sofri muito nessa casa, na construção dessa casa, porque eu não tinha experiência. E essa casa foi roubada umas 2 vezes. Então a gente teve esse prejuízo, Infelizmente aconteceu por realmente falta de experiência, falta de saber o caminho que eu precisava trilhar mesmo. E eu lembro de estar construindo essa casa ali e estar em contato com encontrar outro construtor na mesma rua. E esse outro construtor me falou que estava construindo 10 casas. Eu falei: cara, 10 casas? Eu estou construindo uma, 140 mil, ele está construindo 10, 1.400.000. E aí eu fui conversar com ele, falei: cara, como é que você está fazendo essas 10 casas aí? Ele: eu trabalho com obra financiada. Eu falei: mas eu também, construí e estou vendendo através do financiamento. Ele: não, eu construí a casa e essa casa já tem um dono. Dá para fazer um financiamento antes de construir a casa? Ele: dá para fazer e tal. Todas essas 10 casas aqui já tem dono. Eu posso fazer o financiamento antes da construção da casa. Mas aquilo ali foi o suficiente para me falar: cara, aquilo ali tem algo ali que eu posso ir atrás, que vai dar certo. Comecei totalmente do zero, sem saber fazer nada. Tem a planilha que a gente tem que fazer do financiamento. E aí o correspondente me falou: cara, você tem que preencher essa planilha. Só falou isso. Não me explicou como que fazia, nada do tipo. E naquela época não tinha nada na internet falando sobre financiamento. Preenchi a planilha do jeito que eu acreditava que estava certo. O cliente que eu consegui,
Eu expliquei para ele que realmente era o primeiro processo de financiamento, para ele ter uma paciência, que ia dar certo, mas que a gente ia passar por um período mais demorado para realmente a coisa dar certo. Ele não estava com muita pressa, falou, não, pode fazer que tá tranquilo. Eu fiz o processo de financiamento para ele e deu tudo errado. Se eu tivesse um passo a passo, para mim seria muito mais fácil, porque eu estava muito focado, eu estava muito determinado em fazer aquilo ali acontecer, porque eu tinha percebido que construir casas era realmente o meu objetivo, ajudar pessoas a realizar o sonho da casa própria era o meu grande objetivo. Então, se eu tivesse um passo a passo, junto com a minha determinação, realmente eu ia conseguir. Era tudo isso que eu precisava. Desde esse primeiro financiamento, que eu passei os perrengues, que eu enxerguei que realmente tinha uma grande oportunidade ali, que ninguém estava fazendo esse processo, que tinha muito mercado e que tudo mudou. Eu comecei a buscar mais informações, a aprender sobre isso, realmente me aprofundar nesse mercado. E eu lembro que aqui na cidade não tinha ninguém que se posicionava como um expert em financiamento. Não tinha uma referência. Aí eu falei, cara, eu vou ser esse cara. Eu preciso porque esse caminho aqui vai dar certo. E eu comecei a me especializar, estudar, correr atrás, pegar vários clientes, várias obras financiadas, vários processos. Eu consegui um sócio, que entrou comigo, sociedade, para fazer projetos, para a gente poder entregar uma solução mais completa. Então eu fazia a parte de obra, processo de financiamento, e ele ficava responsável pelos projetos e tudo mais. E assim foi acontecendo. Nossa empresa foi crescendo, a gente iniciou trabalhando em casa, fazia atendimento de cliente em casa ou na casa do próprio cliente. A gente fazia orçamento de madrugada, em casa mesmo, até que a gente falou, cara, agora a gente tem um recurso, a gente está com um dinheiro guardado, a gente consegue montar um escritório. A gente juntou ali uns 6 meses de dinheiro para manter o escritório, A gente juntou esse recurso e falou, cara, agora vamos abrir um escritório. E aí foi onde a gente abriu um escritório físico para poder atender melhor os nossos clientes, também contratar mais gente. A empresa começou a crescer muito por conta do financiamento. Fazendo a entrega dessas primeiras obras, dessas primeiras casas e vendo, vivenciando aquele momento de novo ali de entregar as chaves, eu vi que aquilo ali realmente era o grande pilar mesmo da minha vida, que eu tinha encontrado e poderia fazer aquilo ali para o resto da vida. A gente precisava gerar caixa, E aquele início eu ainda demorava muito com os processos de financiamento, então eu começava um processo hoje, eu ia construir a casa daqui 6 meses, daqui 5 meses. Então a gente não podia contar com isso, só com isso. Então a gente precisava pegar outras coisas. A gente pegava peguei reforma de apartamento, reforma de banheiro, peguei uma igreja para fazer banheiro. E a gente começou a identificar que o financiamento poderia remunerar muito melhor a gente. Foi aí que a gente realmente focou no financiamento e o negócio realmente aconteceu. Porque daí começou a surgir muito cliente, muita gente querendo fazer o financiamento. Como ninguém sabia, a gente começou a divulgar e veio através até de uma parceria que a gente fez com uma imobiliária. A gente fez uma parceria de construção de 100 casas. Se a gente constrói 100 casas, o faturamento da nossa empresa vai lá em cima. É claro que às vezes não é 100 casas do dia para a noite. Ano passado, em 2020, a gente construiu 40 casas. Um faturamento aí de mais de 10 milhões. Então a gente focou e isso mudou todo o jogo do nosso negócio. Depois que a gente focou na construção financiada, a empresa mudou totalmente. Triplicamos o faturamento a cada ano. A gente fala que a nossa própria realização mudou. Ir trabalhar é diferente, a nossa realização pessoal também é diferente. Em todos esses anos, mais ou menos uns 5, 6 anos de construções, a gente já fez mais de 180 casas. Só a nossa empresa, Fora as pessoas que eu já ajudei e tudo mais.
diretamente a gente construiu 180 casas. Construir essas casas para a gente, né, do zero, ajudar o cliente a escolher o terreno, ver tudo acontecendo, para mim tá ligado àquele primeiro sonho, né, de entender como é que as coisas funcionam e ver a construção do zero. Tá tudo interligado para mim. Construindo o sonho de outras pessoas, né, eu acabei construindo o meu sonho, né, realizando o meu sonho de ter minha casa, de constituir uma família, me casar, ter filho, tudo isso realizando o sonho de outras pessoas. Quando eu saí da faculdade eu nunca tinha pensado em seguir esse caminho, montar uma empresa, trabalhar com financiamento, construir casas dessa forma, né? Então eu segui um caminho que era totalmente imprevisível, que eu nunca tinha escutado falar sobre financiamento antes disso. Nem de professores da faculdade, nem de conhecidos dessa área. Graças a Deus, deu no que deu. Desde quando eu comecei a criar conteúdo, mas foi com o intuito de atrair clientes para a construção mesmo, muitos amigos da faculdade, outras pessoas da cidade, começaram a me seguir para tentar entender como é que era isso, como é que funcionava, como é que a gente estava tendo essa quantidade de clientes e outras pessoas tendo dificuldade de captação de clientes. E eu comecei a falar de financiamento nas redes sociais, comecei a trazer informações, falar das aprovações, mostrar clientes meus que tinham uma renda, que foi aprovado, que conseguiu construir uma casa. E aí pessoas começaram a se interessar a aprender o financiamento, mas para trabalhar, né? Engenheiros, construtores, arquitetos. Eu comecei a perceber que não foi só comigo que aconteceu de não saber fazer o financiamento. Comecei a ver que a maioria das pessoas não sabe fazer financiamento. Através dessas mentorias que o pessoal pedia, consultoria, teve uma pessoa que veio de outro estado, de Goiás, para Uberaba, entrou em contato comigo pela internet, pelo Instagram, e falou, cara, eu quero conhecer mais disso, quero entender como é que funciona. E aí ele me perguntou se eu cobraria para fazer, né, uma consultoria. E eu lembro que eu cobrei R$1.000 para ele passar 2 dias aqui comigo no meu escritório, para mim poder ensinar todo o processo para ele. E eu lembro que quando ele voltou, depois que ele passou esses dias e ele voltou para a cidade dele, na primeira semana ele já estava com 17 clientes. E aí foi muito bacana, porque eu falei, cara, então realmente saber essa informação, o conhecimento do financiamento pode ajudar muita gente. Às vezes a pessoa está travada e precisa de alguém estar ali ajudando, falando, mostrando o caminho para essa pessoa destravar e começar a deslanchar. É saber que essas pessoas, elas vão construir casas de muita gente. E isso eu vou estar ajudando a realização do sonho de pessoas que eu nem conheço. Através do meu conhecimento, através do meu treinamento, do meu curso, as pessoas vão saber fazer financiamento que vai ajudar pessoas a realizar o sonho da casa própria. Então isso me motivou ainda mais. Nossa, eu tenho várias histórias de alunos que conseguiram mudar de vida totalmente depois que fizeram o nosso treinamento. Desde pessoal do interior de São Paulo, Minas Gerais, Bahia, Maranhão, que realmente realizaram os seus próprios sonhos e os sonhos de várias pessoas através do financiamento. Então, tenho alunos que começaram recém-formados, saíram da faculdade num dia, fizeram o meu curso logo em seguida e se tornaram referência na cidade. Eu quero ter um aluno em cada cidade do Brasil, um representante nosso, fazendo financiamento, fazendo acontecer. Porque imagina se todas as cidades têm um aluno meu fazendo financiamento. A quantidade de pessoas que a gente não pode ajudar a realizar o sonho da casa própria. A maioria das pessoas estão buscando emprego, achando que trabalhar das 7 às 5 é o que vai fazer a vida acontecer. Mas às vezes não é isso que realmente vai mudar a sua vida. E o financiamento não é a solução mais óbvia, né? Essa solução não óbvia foi a que mudou todo o meu jogo. Se eu pudesse definir minha trajetória em uma frase, seria: acredite nos seus sonhos, tenha foco que você vai conseguir. Que foi isso que me trouxe até aqui. Eu acreditei em mim,
acreditei que eu era capaz e me mantive nessa linha. E hoje a minha maior missão é ajudar você a entrar para esse mercado e aproveitar dessa oportunidade. Esse mercado mudou totalmente a minha história e eu tenho certeza que pode mudar a sua história também.